A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais um dia refletindo nas Escrituras Sagradas, amém? E hoje no Salmo 46. Quantos de nós já ouvimos, pelo menos o início desse salmo, que fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pois é, já ouvimos. E esse salmo, alguns historiadores contam que ele foi escrito no período em que o rei da Assíria ameaçava a nação de Israel de destruí-la, de tomar aquele povo cativo, de tomar aquele território. E ele já havia destruído as nações vizinhas e agora estava cercando Israel para também destruí-la. E o rei Ezequias então se volta para o Senhor e clama a Deus o socorro para aquela situação, para aquele momento de dificuldade. Essa história está em 2 Reis, no capítulo 18 e no capítulo 19. Vamos ler o Salmo 46? Diz assim o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, aleluia! Observe que o salmo começa afirmando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Um socorro bem presente na angústia, nas tribulações, nos momentos difíceis. Está acontecendo algo ruim quando o salmista expressa essa confiança ao Senhor. Está acontecendo algo difícil. E logo no versículo 2 e 3 ele vai falar que não teria medo, ainda que as coisas piorassem. Ou seja, ainda que ocorresse terremotos, maremotos. Observe que o salmista está descrevendo um cenário de destruição. Ou seja, esse salmo é um salmo de confiança escrito em meio ao caos, em meio à destruição, em meio a suposições de coisas ruins que porventura possam vir a acontecer. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é para o versículo 4, que diz assim, que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Glória a Deus. Observe que em meio a todo esse caos, existe um rio que produz alegria, existe um rio que produz confiança. Glória a Deus. Em João, no capítulo 7, no versículo 38, o Senhor Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E no verso 39, o Senhor Jesus afirma que estava falando sobre o Espírito Santo que haviam de receber. Glória a Deus. Então o caos, ele é externo, ele é exterior a nós. Pois, para os que creem em Jesus, no seu interior,
em seu coração, em seu ser, flui o Espírito Santo de Deus, que produz alegria, que produz a paz, que produz a fé, que produz a confiança em um Deus que tem o controle de tudo. Aleluia. Por isso o salmista segue dizendo que as nações ficarão confusas, que os reinos irão desmoronar. Observe que as nações vizinhas já haviam sido destruídas. Porém, quando o Senhor ergue a voz, tudo muda, pois o universo obedece à voz do Todo-Poderoso. Voltando ao versículo 4, o salmista diz que as águas desse rio alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19. Diz assim, ó, só: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Observe, glória a Deus, aleluia! Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, o doce Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nós. O nosso ser é o seu santuário e ele flui em nós como um rio de água viva. Glória a Jesus, promovendo a confiança em nosso Pai, que nós precisamos diante do caos, diante das aflições e diante das angústias. E ainda em Ezequiel 47, no versículo 12, vai falar sobre um rio que cura, um rio que produz. E olha só o que diz a respeito desse rio. Diz assim: em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda a espécie. As folhas desta árvore nunca secarão nem cairão. E sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Glória a Deus, aleluia! Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele coloca um ser tão especial dentro de nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E finalizando em Apocalipse 22 também vai falar sobre esse rio. O versículo 1 e 2 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá colheitas, dando frutos a todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Glória a Deus, aleluia. Esse rio, o Espírito Santo de Deus, que vem do próprio Deus, que jorra do próprio Deus, do próprio Cristo, do Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, produz vida, e vida em abundância. Então receba a vida de Deus, receba o Espírito Santo por meio de Cristo Jesus, e que o Senhor te abençoe. Louvado seja Deus.